Bem-vindos ao Nativos Digitais. É essencial a uma sociedade saudável ter cidadãos que saibam interpretar o que veem, leem e ouvem, mas também a saber produzir conteúdos, já que agora todos o podem fazer. Mas, afinal, o que é a educação para os média? Educar para os média, um novo desafio para a escola, para as entidades governamentais, para os pais e para os próprios média, que hoje nos rodeiam 24 horas por dia, 365 dias por ano. Há 20 anos ia-se buscar à imprensa escrita, à televisão, à rádio, ia-se buscar aos livros, às enciclopédias, e a credibilidade das fontes estava mais ou menos assegurada. Hoje em día eso no es así. Y donde lo que se pretende en suma es transformar una sociedad donde la ciudadanía sea más inteligente, más participativa, donde realmente la democracia no se quede exclusivamente en hacer un acto de votación. É fundamental para o exercício da cidadania e eu diria que é também fundamental para as pessoas não serem ludibriadas, nomeadamente nos ambientes digitais, onde é fácil, digamos assim, um certo analfabetismo redundar em prejuízo, inclusive para a carteira. Os média não são só a imprensa, são todos aqueles que lidam com o mundo da comunicação, e aqui temos desde a comunicação por via da televisão, como temos o cinema, temos todas as artes que comunicam connosco, mesmo que não seja por uma forma oral. Há aqui uma dimensão de comunicação que é importante. Atente nestes dois jornais. O facto da notícia é o mesmo, mas o ângulo de abordagem em cada um deles é diferente. E nesta pesquisa no Google fazemos uma pergunta e obtemos milhares de respostas diferentes. Em qual acreditar? Não é nenhum problema haver diferenças. O problema é não compreender que há essas diferenças e mais. E achar que o que se mostra na televisão, por exemplo, que é dos casos mais paradigmáticos, o que se mostra na televisão é a verdade. É preciso pensar, pôr-se no lugar do receptor, não é? Do utilizador da informação. Para dar um exemplo, nesta semana em que estamos a falar, falava-se da coligação negativa. Eu pergunto quantos portugueses é que perceberão o que é que quer dizer coligação negativa. E, no entanto, era a questão central para perceber, digamos assim, o desfecho da crise política que se viveu em Portugal, não é? Hoje a questão é saber preparar para usar melhor, portanto, porque quem usa melhor também se protege mais facilmente e também se protege melhor dos riscos. Houve há uns anos atrás uma telenovela que era o Pantanal. Havia também, e há, um documentário sobre o Pantanal. A mensagem da telenovela era lindíssima, eu fiquei com uma ânsia de ir ao Pantanal, só de ver aquelas imagens, mas por outro lado não mostrava as questões negativas que havia, de todas aquelas lutas naquela região, que eram mostradas, e da extinção de espécies e tal, que eram mostradas no documentário. Portanto, um professor a dar qualquer disciplina pode estar a fazer educação para os média se não utilizar só um recurso mediático, mas utilizar vários, e os alunos na altura dialogarem e discutirem, afinal de contas, porque é que estamos a ver aqui duas coisas tão diferentes. Educar para os média também é ensinar a produzir conteúdos e a entender o que se passa nos bastidores. Eu, quando estou a utilizar um documentário do National Geographic sobre uma determinada matéria curricular, se eu tomo apenas como um documento de ilustração dessa matéria, eu não chego a interrogar a natureza construída do documentário. Ora, um documentário, por exemplo, sobre os passarinhos da Amazónia, para conseguirmos 15 minutos de imagens espetaculares e de uma história espetacular, não é? Foi preciso uma parafernália de equipamentos, de gente que esteve ali, de tempo e de corte e costura de imagens para conferir depois sentido a uma narrativa. Ora, esse lado de interrogar o próprio produto mediático normalmente não é incorporado, digamos, quando a gente pega num documentário. As instâncias internacionais têm estado atentas à evolução do papel dos média na vida de todos nós, mas há uma pergunta frequente: quem deve educar? E a resposta é todos. Não é preciso que os média funcionem como escola, nada disso. A escola é que tem que funcionar desenvolvendo determinadas competências aos alunos.
E, portanto, um mau programa pode ser um ótimo recurso pedagógico. Esperamos de alguma forma que os média nos recompensem. Os média funcionam também pelas percepções que têm acerca do que as audiências querem. Ora, se houver audiências mais exigentes e esclarecidas, eu creio que isso vai também induzir ofertas diferentes e mais exigentes da parte dos meios de comunicação. Ella no solamente la escuela educa fundamentalmente los medios y los padres deberían de preocuparse por esa formación. También se deben de preocupar los profesores porque hoy la escuela no puede formar como hace 30 o 40 años cuando no existían prácticamente los medios. E o segredo não passa por empacotar a educação para os média numa disciplina a ser lecionada nas salas de aula. Não é preciso desenhar conteúdos novos, não é preciso criar mais uma disciplina de facto, é preciso sensibilizar e motivar os professores e dizer como é que se faz, não é? Porque eu penso que sem formação também não conseguimos chegar a lado nenhum. E essa formação não tem necessariamente que passar por uma disciplina específica, mas tem que chegar de algum modo aos professores. E se não é ao nível do primeiro ciclo, pelo menos que chegue ao nível do segundo ciclo, portanto do nível de mestrado. E será que os professores estão preparados para esta nova vertente educativa, sendo que grande parte deles, dos que estão nas salas de aula, nunca foram educados para os média? Confio que, e aliás estou certa, que tudo aquilo que são as capacidades já instaladas na escola e centralizadas em alguns dos professores que têm essa... Alguns deles já são nativos digitais, temos muitos professores jovens nas nossas escolas e acaba por processos também de formação interna e de formação mais espontânea, ela acaba por acontecer. Em Portugal, a educação para os média ainda tem de fazer um longo caminho, mas já há por todo o país projetos, muitos deles associados a órgãos de comunicação social, que denotam atenção ao tema. Obviamente que nós podemos sempre dizer que há interesses, digamos, de marketing implícitos por trás destes projetos, mas nós não vivemos num mundo puro, não é? E, portanto, acho que tem o seu lugar. Há um trabalho notável que é feito à volta de cineclubes, que se articularam muitas vezes com clubes escolares ligados ao cinema, na zona de Viseu, na zona do Algarve, à volta dos festivais, nomeadamente de pequenos festivais, mas que procuraram criar pontes com as gerações mais novas, inclusive induzindo, digamos, produção de curtas, por exemplo, de curtas-metragens. Portanto, à volta disso nós temos uma tradição já assinalável que eu penso que pode ser, digamos, pode-se-lhe dar um horizonte bastante mais largo. Por exemplo, na região de Castelo Branco, Vítor Tomé, jornalista do semanário Reconquista, meteu mãos à obra. O objetivo é implantar em quase 30 escolas projetos ligados à educação para os média, com incidência na produção de jornais escolares. Conseguiu chegar a quase 500 alunos e dezenas de professores. É impressionante como, por exemplo, na Sertã foi feito um trabalho muito bom, tal como no Fundão e noutros sítios, mas estou-me a lembrar agora concretamente da Sertã, e fizeram um debate sobre o Carnaval. E eu lembro-me que os alunos se vestiram a rigor porque aquilo ia ser filmado em vídeo. Então eles foram a um debate, não só para debater, mas para saírem na televisão, que era a televisão deles, o vídeo. Portanto, e depois outro tipo de atividades, como por exemplo, motivar alunos do 12º para fazerem um trabalho sobre riscos na internet para alunos de 2º e 3º ciclo. Os alunos organizaram aquilo, o resultado, eles depois fizeram uma avaliação da atividade com os alunos que participaram, com os colegas, e os colegas diziam que seria muito importante desenvolver aquilo com outros colegas. Inglaterra e Canadá são referências do que melhor se faz nesta matéria educativa. Em 2002, ditou-se o fim do Instituto de Inovação Educacional, que tinha um projeto vocacionado para a educação para os média. Foi uma data marcante pela negativa em Portugal. Tínhamos também um grupo de profissionais dos média que trabalhavam connosco, portanto nós servíamos de ponta. Tínhamos o Senjora, que fazia connosco a formação aos professores, portanto tínhamos um trabalho com as escolas de todo o país que estavam inscritas no projeto, claro. O Congresso Literacia, Média e Cidadania na Universidade do Minho foi o ponto de partida para uma discussão que se prevê mais alargada. Até lá, nunca é demais tentar perceber melhor o que nos contam, por que nos contam e como nos contam. O
provedor de um órgão de comunicação social é uma figura recente e rara em Portugal. A iniciativa de instituir o cargo de provedor parte do próprio órgão, a exceção é nos canais de rádio e televisão públicos, em que a existência do cargo está fixada na lei. Apesar de um provedor ser escolhido e pago pelo órgão de comunicação social, é independente da direção. É como que um juiz. Recebe as reclamações dos leitores, telespectadores ou ouvintes, confronta os profissionais visados, vê se foram cumpridas as boas práticas, definidas, por exemplo, em códigos deontológicos ou livros de estilo, e profere recomendações públicas sem valor vinculativo. O objetivo final de um provedor é melhorar a qualidade do serviço prestado, abrindo um canal de comunicação entre os produtores de conteúdos e os destinatários. Atualmente, só o Jornal Público e a RDP têm um provedor em funções, estando na RTP em curso o processo de nomeação de um novo titular do cargo. Nos últimos 5 anos, Paquete de Oliveira foi o provedor do telespectador na RTP. A figura do provedor foi criada em Assembleia da República numa iniciativa legal entre 2005 e 2006. Mas, afinal, o que faz um provedor? Os espanhóis, que são sempre muito mais, digamos, fervilhantes nas suas coisas, empregam a designação que dão ao provedor é el defensor del público, o defensor do público. Eu não me armei muito de couraça em defensor do público, fui mais para o estilo dos provedores franceses, que é um mediador, de facto, entre quem vê e quem faz. No papel de mediador, Paquete de Oliveira teve em alguns casos de confrontar não só, mas também a classe jornalística, que garante é pouco dada a críticas. Talvez eu acho que cada formação leva sempre uma certa deformação, e o jornalista é aquele que tem os olhos lançados para observar, para ver, para criticar. Assim como na entrevista, eu acho que o jornalista está sempre muito mais habituado a perguntar do que a responder, também no seu papel de jornalista está mais habituado a levantar a crítica, a fazer o comentário, do que propriamente a recebê-lo. Em 5 anos, Paquete de Oliveira conseguiu perceber algumas dinâmicas, a começar pelos temas das queixas: moral, futebol e política. Nestes 5 anos de atividade, eu acho que tive queixas formais de partidos 3 ou 4, mas é sobretudo dos telespectadores, que são do partido A, do partido B, do partido C, e que pensam que o seu partido é maltratado por A mais B, sei lá, na constituição dos painéis, por exemplo, do prós e contras. Tem havido nestes últimos 2 anos uma luta muito forte, que aliás agora começa a ter manifestações até em sintomas de violência que têm que ser o mais depressa possível debatidos, sobre o Porto, Futebol Clube do Porto, e sobre o Benfica. E é o maior número de queixas que eu recebi durante estes últimos 2 anos, é nesta linha do desporto. Depois há a terceira linha, que é a linha moralista, ou seja, que é aquela que reclama sobretudo em relação a cenas de sexo, que reclama sobretudo os programas de humor, e a RTP atualmente tem muitos programas de humor, mas é, portanto, a visão mais conservadora, digamos, mais moralista dos telespectadores que reclamam. Independentemente das eventuais mudanças operadas na RTP graças às recomendações do provedor, é indiscutível que esta é uma figura que garante mais um canal de comunicação entre os telespectadores e o canal público. Usar os posts e informação que circula nos médias sociais para fazer notícias é o objetivo do Storyfy, um novo site que permite criar textos jornalísticos online com base em pesquisas feitas em plataformas de partilha. Com uma interface intuitiva e fácil de utilizar, o Storyfy pretende dar um uso mais jornalístico a blogs e microblogs que de outra forma acabariam esquecidos na imensidão de conteúdos da rede. Uma das questões com que os utilizadores da internet se debatem é justamente a seleção. Por exemplo, que feeds seguir no serviço de microblogging do Twitter. A revista Time fez uma seleção dos 140 mais influentes tweetadores do mundo. Em destaque, um português, José Afonso Furtado, com posts relacionados sobretudo com a área editorial. A revista americana chama-lhe o Borges do Twitter, uma referência ao escritor sul-americano que também foi bibliotecário. É tudo por hoje. Pode manter-se ligado ao Nativos Digitais em rtp.pt,
faroldeideas.com e em facebook.com/nativosdigitais. Até para a semana.